Já imaginou ter acesso a uma ferramenta capaz de te dar todo o direcionamento sobre como você deve se posicionar aqui no online com o seu negócio e melhor, sem perder a sua autenticidade, sem precisar se vestir de um personagem. E essa ferramenta ainda ser capaz de conectar você com a sua audiência de forma muito mais profunda e muito mais rápida, te conectando ali imediatamente até com a pessoa que não te conhece, que chega no seu perfil pela primeira vez e ver ali que você está postando conteúdo utilizando essa ferramenta? Pois hoje eu vou te dar acesso a isso, eu vou te explicar o que são e como usar os arquétipos de marca, que são um guia poderosíssimo na sua comunicação aqui no online. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Esté e sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo. Se você tem um negócio aqui no online ou tá tentando migrar para cá, né, tem um negócio no offline, percebeu a importância de estar presente aqui no online também, provavelmente você estuda aí um pouquinho sobre marketing, brand, já que eles são aí os responsáveis por te ajudar a se posicionar aqui e a conseguir fazer vendas no digital. Só que às vezes é muito difícil a gente sair às escuras aí, só tentando se posicionar. A gente acaba se vestindo de personagens porque vê o fulano fazendo e acha que é daquele jeito. Eu já tentei chegar aqui vestida de terninho, que tem absolutamente nada a ver com a minha personalidade, simplesmente pelo fato de eu achar que eu devia me posicionar assim para conseguir vender. Hoje em dia eu sou especialista em marketing brand e eu posso te afirmar que você consegue vender aí do jeitinho que você é, com a sua personalidade, e isso é a coisa mais forte que você tem a seu favor. Mas como eu falei, chegar aqui às cegas assim, sem ter um guia, é uma coisa muito complicada. E é por isso que hoje eu utilizo os arquétipos de marca como a melhor ferramenta que existe aqui no online para conseguir fazer todo o direcionamento da sua comunicação verbal e não verbal, porque absolutamente tudo comunica. Então o que eu falo comunica, a minha roupa, o meu cenário, essa samambaia não está aqui à toa, e você vai entender tudo isso no decorrer do vídeo. Eu gostaria de começar então te contando o que são os arquétipos de marca, já que isso geralmente gera um pouco de confusão, porque muita gente que explica sobre arquétipos de marca aqui na internet fala sobre isso de um jeito um pouco complicado, e não precisa ser dessa forma, porque arquétipos são coisas muito simples e muito poderosas. Então, olha só, os arquétipos, eles surgiram lá na psicologia, né? Como várias outras ferramentas do marketing, porque o marketing nada mais é do que entender como funciona essa mente humana aqui, para conseguir fazer ações aí de marketing, de venda muito mais certeiras aí. Afinal, como a gente já sabe, a venda ela acontece muito mais de forma emocional do que de forma racional. Então, ao longo dessas décadas, vários psicólogos se propuseram a estudar os arquétipos, e o Carl Jung foi o mais famoso deles. Ele falou sobre o inconsciente coletivo e sobre várias imagens que estavam presentes aí, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e elas se tornam muito familiares para nós. Mas, Esté, inconsciente coletivo, o quê? Do que você tá falando? Calma aí que você vai entender. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ficar muito mais fácil. O que que você pensa quando eu falo pra você sobre o Papai Noel? Provavelmente você deve ter pensado aí no Natal, em presentes, final de ano, data comemorativa, porque o Papai Noel ele é um símbolo dessa data. E arquétipos são isso, são símbolos que traduzem uma informação complexa lá no nosso subconsciente, só que eles fazem isso de forma simples, porque os símbolos eles são coisas simples. Então, ao invés de você ter que explicar a emoção para sua audiência, para fazer a sua audiência sentir aquilo que você quer que ela sinta, você usa um símbolo muito mais simples que vai trazer algum desses arquétipos de marca para conseguir causar aí essa transformação, esse pensamento na sua audiência. Mas eu falei para você que os arquétipos surgiram lá na psicologia, e os arquétipos de marca, eles são apenas 12, e eles foram aí, né, vieram através de uma metodologia pela primeira vez através da Pearson, que pegou esses estudos dos psicólogos e transformou isso em algo útil para o marketing. Então, enquanto na psicologia aí tem vários arquétipos, você provavelmente já deve ter ouvido falar aí sobre o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo do leão, o arquétipo da sereia, nenhum desses são arquétipos de marca. Eles são sim arquétipos, são símbolos, mas não são arquétipos de marca. Porque os arquétipos de marca que a gente utiliza em brand e marketing são apenas 12, e eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. Vou falar aqui rapidamente de cada um deles, e se você quiser um vídeo detalhado sobre cada um, é só me falar aqui embaixo que eu
eu trago. Então vamos começar pelo arquétipo da amante, que é o arquétipo da intimidade, né? É um arquétipo aí que ele traz muito da sensualidade, então as marcas utilizam da sensualidade, mas não apenas isso, principalmente, sabe aquela marca que você vira amiga da marca, da pessoa que tá por trás da marca? Pois é, as marcas do arquétipo amante têm muito disso. E trabalha também muito com a beleza. A gente tem aí depois o arquétipo da amante, o arquétipo da cidadã ou da pessoa comum, que é o arquétipo utilizado pela Havaianas, que é o arquétipo da inclusão. A mensagem que esse arquétipo passa é de que todo mundo é bem-vindo. Então são marcas aí que normalmente lutam muito pela inclusão, pessoas diferentonas, causas sociais, é bem legal. Depois a gente tem o arquétipo da performática, que é o arquétipo ali do vamos viver o agora, diversão, também conhecido como arquétipo do bobo da corte. Vende alegria através de memes. Quem acha que meme não vende na internet, né, que essa coisa aí da felicidade não vende, tá muito enganado. Essas são as marcas que têm maior potencial de crescimento aqui, afinal nas redes sociais as pessoas estão procurando exatamente por entretenimento. Nós temos aí também o arquétipo da rebelde, que o nome já diz tudo, é aquele arquétipo da transformação, do quebrar tabus, quebrar paradigma, né? O arquétipo da heroína é o arquétipo responsável pela alta performance, é o arquétipo utilizado pela Nike, então é muito aquilo de você consegue superar os seus desafios. Vamos lá. Nós temos o arquétipo da maga, que fala sobre a transformação. A Disney utiliza o arquétipo da maga e é aquela coisa do sonho possível. Se você sonhar, você pode realizar. Temos também o arquétipo da inocente, que é o arquétipo da felicidade. Quando a gente pensa na inocente, é realmente essa figura da criança pura que pensa ali no otimismo, né? Então as marcas vendem através do seu otimismo. O arquétipo da sábia vende realmente através da sabedoria. A gente consegue pensar na Google, né? Que é uma marca aí de muita credibilidade, que faz com que as pessoas que comprem ou que consumam daquela marca se sintam muito mais inteligentes. Temos o arquétipo da exploradora, que é um arquétipo que vem convidando as pessoas a fazer viagens exteriores e também viagens internas e realmente trazer esse explorar o mundo. E aí eu consigo te dar o exemplo de marca da exploradora, o Starbucks, que é uma marca de café que você pode parar e pensar assim, nossa, mas nada a ver, né? Como assim exploradora? Mas você já parou pra pensar que o Starbucks valoriza tanto a individualidade que ele escreve o seu nomezinho ali no copo de café, te chama pelo nome e além disso você viaja pelos lugares aí através dos gostos dos cafés, que são cafés de vários lugares exóticos. Então você vê que dá pra usar arquétipos de várias formas e todos os arquétipos se encaixam em todos os nichos. O arquétipo da cuidadora é o arquétipo que vende o cuidado ou o autocuidado. E a gente consegue pensar aí na Nestlé, né, as marcas de autocuidado também trazem muito isso, como por exemplo a Dove. O arquétipo da governante é aquele arquétipo que ele vende coisas luxuosas, coisas exclusivas, como por exemplo a Rolex, que é uma marca aí de alto ticket que está vendendo a exclusividade. E por último nós temos o arquétipo da criadora, que está muito ligado à criatividade, mas também à criação de processos, de coisas inovadoras, resoluções de problemas. E é esse arquétipo aí de marcas diferentonas que vem aí para criar soluções que nenhuma outra marca consegue criar. Mas aí deve ter surgido um monte de pergunta na sua cabeça e eu vou responder uma por uma aqui. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é por que eu deveria usar arquétipos na minha comunicação? Por que eles são importantes? E como eu te falei lá no início, porque você consegue se conectar com o subconsciente da sua audiência. Então vou te dar um exemplo aí. A Disney, quando utiliza arquétipos de marca, como eu falei, a Disney traz o arquétipo da maga, mas ela também traz o arquétipo da inocente na comunicação dela, traz essa questão da magia, do sonho possível, da felicidade. A Disney, ela emociona as pessoas ali que estão consumindo os seus produtos e hoje em dia isso é importantíssimo para a sua diferenciação como marca aqui no online. O online, ele tá aí amadurecendo. É um mercado que tá cada vez mais maduro e isso é ótimo. Porque só aquelas marcas que conseguem se diferenciar vão ficar. Mas isso é ótimo por quê? É ótimo pro consumidor e é ótimo pra gente também como empreendedor. Porque quem leva isso aqui a sério e tá buscando cada dia mais se desenvolver, vai conseguir prosperar aqui no online. E você provavelmente já tá percebendo aí qual que é o potencial de escala que o online tem pro seu negócio. Muita gente me pergunta nas minhas consultorias qual que é o melhor momento para começar a usar arquétipos de marca, né? Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Stephanie, eu ainda tô com a marca no papel, ainda não comecei a postar, ainda não tenho nada, só o esboço ali, eu só tenho a ideia do que eu quero. Será que vale a pena eu começar a investir em branding?
E sim, vale, o melhor momento é exatamente o começo. Se você já tem uma marca mais madura, o melhor momento é agora. Porque quanto antes você começar a usar a comunicação arquetípica na sua marca, mais rápido você vai conseguir fazer a fixação de marca. O que é fixação de marca? É exatamente você conseguir passar para a sua audiência aquilo que a sua marca representa. Porque se você vende apenas um produto, você vai ficar para trás. Uma marca que ela vai sobreviver aí no longo prazo, aqui no digital, no offline também, é uma marca que se preocupa em vender não apenas um produto, mas ela vende ideias, valores, posicionamento, e todas as pessoas que compram de marcas, elas estão buscando isso, elas estão buscando se posicionar, é naquilo que eu acredito, e cada vez mais essas pessoas vão comprar de marcas que têm a mesma visão de mundo e os mesmos valores que elas. Então é muito legal você utilizar a comunicação arquetípica, porque os arquétipos conseguem te ajudar a passar essa informação para sua audiência, essa informação de quais são os seus valores. Então você não vai apenas falar quais são os seus valores, você vai fazer com que a sua audiência sinta aqueles valores, o que é muito mais profundo do que você apenas chegar aqui e falar, né? Deixa ela sentir, você vai ver a diferença. Branding é a longo prazo. Então não tem como você pensar que vai começar a trabalhar o seu branding hoje e amanhã você já vai ter resultados com isso. Branding aí você começa a fixar o seu brand, a sua marca, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, e é uma coisa que vai ser trabalhada por toda a sua vida aí, enquanto você tiver esse negócio. Então, quanto antes você começar a utilizar uma comunicação correta e transmitir os seus valores de forma clara e de forma coerente, né? Já vou explicar isso aí, mas só para finalizar aqui o raciocínio, quanto antes você começar, melhor. Porque mais rápido você vai fazer esse trabalho de fixação e mais rápido você vai ter fãs de marca. E os fãs, eles são muito, muito importantes aí para a vida da sua marca, porque eles não apenas falam bem da sua marca, né, recompram de você, como eles também te divulgam. Então vai ser a pessoa que vai indicar você para um amigo, quando estiver falando daquilo ali, se a sua fixação de marca for bem feita, e tudo isso é extremamente importante. Eu falei ali atrás sobre você ser coerente na sua comunicação na hora de transmitir não só os seus valores, mas na hora de transmitir qualquer coisa aí com a sua marca, e eu quero te explicar um pouquinho a importância disso. Imagina só, hoje eu chego aqui pra você pra fazer um vídeo e eu tô aqui vestida de forma mais descontraída, porque essa aqui é a comunicação da minha marca. Então eu tô com alguns acessórios mais descontraídos, eu tô com uma camisa jeans, né, tem um verde aqui no fundo, uma planta. E aí amanhã eu acordo e eu falo, não, hoje eu quero aparecer lá mais formal. E aí eu chego aqui vestida de terninho, de batom vermelho, falando de forma extremamente formal pra você. Primeiro que essa não sou eu, você vai ver de cara que eu tô entrando no personagem. Segundo, que você não vai conseguir se conectar com a minha marca. Porque ontem você chegou aqui, eu tava vestida assim. Aí no outro dia você chega, eu tô completamente diferente, não gera conexão. Então, marcas que se conectam com a sua audiência são marcas que são coerentes na comunicação sempre. Então, você vai ter sempre a mesma comunicação, o mesmo tom de voz, a mesma postura. Se decidiu falar ou não gírias, vai ser sempre dessa forma. E muitas vezes a gente fica confuso na hora de saber, mas como que eu mantenho isso? Como eu escolho se eu vou aparecer aqui falando de forma mais séria ou de forma mais descontraída? E até nisso os arquétipos de marca conseguem te ajudar, porque cada arquétipo tem o seu tom de voz, tem a sua comunicação, tem a forma como vê a beleza, né? A beleza, quando eu falo assim, é a estética. Então, como é a estética da amante? É algo que se preocupa realmente muito com o belo, então os cenários vão estar lindos. E a estética do governante é luxuoso, então muitas vezes vão ter grifes no cenário para realmente transmitir que é uma marca que ela é mais cara. Agora o arquétipo da exploradora, que é o arquétipo que eu utilizo, é um arquétipo que já não se importa tanto com o luxo, ele está muito mais voltado à liberdade, então a liberdade aqui, a descontração, né? E por isso que eu falei que nada disso aqui nesse cenário tá aqui à toa. Tudo isso faz parte da minha comunicação de marca e é claro que muito disso sou eu, a minha personalidade e os valores da minha marca, mas muito disso também é guiado pelos arquétipos de marca. Porque, como eu falei, sem um guia é muito mais difícil se manter constante e coerente aqui no online. E eu quero te falar também quais são os maiores erros que as pessoas costumam cometer na hora de utilizar arquétipos de marca na comunicação,
porque eu não quero que você cometa esses erros aí na sua marca, né? Se você começa certo aí, você já tá um passo muito à frente das pessoas que começam sem saber nada. Então, o maior erro que eu vejo é a galera que escolhe os arquétipos. Vê lá a lista dos 12 arquétipos e fala assim, eu gostei desse aqui. E lembrando que eu tô falando aqui pra você de marca pessoal, porque marcas corporativas que não tem uma pessoa ali por trás, elas têm normalmente uma equipe de marketing muito grande que consegue realmente trazer essa escolha de arquétipo de forma que fique natural para a comunicação da marca. Mas se você é uma marca pessoal e você é o rosto da sua marca, a sua autenticidade e a sua personalidade devem ser levadas em consideração na hora de você se posicionar aqui no online, afinal essa é a maior força que você tem. E se você entra em um personagem, vão acontecer duas coisas. A primeira coisa é que a sua audiência vai perceber, e quando a audiência percebe que você tá no personagem, ela não se conecta. E ela vai perceber, eu te garanto. A segunda coisa que pode acontecer e que vai acontecer é que vai ficar um saco criar conteúdo. Criar conteúdo já não é fácil. Se você cria conteúdo estando em um personagem, então, isso torna ainda mais difícil. Então, não escolha o seu arquétipo, descubra o seu arquétipo. Nós temos na nossa personalidade todos os 12 arquétipos, né? Afinal, esse mapeamento aí dos arquétipos, ele foi feito na psicologia, como eu te falei, em cima de personalidades mesmo. Então, vou te dar um exemplo aí. O arquétipo da inocente, ele traz a questão da criança. É aquela pessoa que ela é muito otimista, ela tem muita fé, ela gosta muito de procurar a felicidade. Imagina se você não é uma pessoa otimista e se você tem que se vestir desse arquétipo aí. Mas aí pode acontecer o contrário também. Você viu lá o arquétipo da rebelde, viu super legal, vamos quebrar paradigmas. E o arquétipo da rebelde, ele tem uma comunicação mais agressiva. Isso é natural desse arquétipo. E se você não é dessa forma, vai ficar extremamente forçado e chato para você criar conteúdo usando um arquétipo que não é o seu. Então, quando você descobre o seu arquétipo, ao invés de escolher o seu arquétipo, você entra em um lugar ali que ele vai ser um lugar confortável para você falar com a sua audiência todos os dias e você vai conseguir manter isso por muito, muito tempo e vai conseguir trazer todos os benefícios de ter uma marca que é coerente e constante. Tá bom, Sté, entendi então que a forma mais certa de usar os arquétipos é descobrindo e não escolhendo. Mas como que eu descubro quais são os meus arquétipos? E esse é o segundo erro aí que eu vejo que as pessoas mais cometem na hora de utilizar arquétipos de marca. Que elas fazem a descoberta dos arquétipos delas através de testes na internet, que normalmente são extremamente genéricos e tendenciosos. Eles trazem a tendência de você escolher, de você responder de acordo com aquilo que você gostaria de ser e não com aquilo que você é. Então vai dar um falso resultado no final. Para algumas pessoas, vai ser muito mais fácil entender qual é o arquétipo de marca que predomina ali na personalidade. Só que para outras pessoas não, porque entender quais são os seus arquétipos é um exercício de autodescoberta. Eu utilizo aí na minha consultoria 3 etapas para descoberta de arquétipos. A primeira etapa é a etapa de mapeamento da motivação central. Então, quais são as motivações centrais que guiam a sua vida, as suas escolhas. A segunda etapa é uma tabela de mapeamento dos arquétipos para a gente começar a revelar quais são os arquétipos que estão mais presentes na sua personalidade. E por último, eu venho com a roda dos arquétipos. Então eu tô te falando isso para você entender que tem toda uma metodologia por trás para ser realmente assertivo na hora de você conseguir entender qual é o seu arquétipo e não cair aí, às vezes, né, nesses testes de internet aí que no final podem mais te atrapalhar do que te ajudar. E o terceiro erro que eu mais vejo as pessoas cometendo é um erro de crença, de quem não conhece arquétipos muito bem, que acha que arquétipos são uma caixinha, né? Os arquétipos, eles te aprisionam em uma caixinha. Então, você que tá aqui no online, não sabe criar nada, vai cair de cara numa caixinha. E quem fala isso é porque não entendeu o arquétipo, gente. Porque arquétipo não é caixinha coisa nenhuma, muito pelo contrário. Você não se molda ao seu arquétipo de marca. Seria uma caixinha se fosse assim. Se você descobrisse o seu arquétipo e se tornasse um estereótipo daquilo que você descobriu. Mas é totalmente o contrário. É o seu arquétipo de marca que se molda a você. Então, quando você descobre um arquétipo, você entende nesse arquétipo quais são os pontos que batem com a sua personalidade e você intensifica esses pontos para a sua audiência para que você consiga ter essa conexão. Então, imagina só que incrível. Eu larguei a faculdade de odontologia, uma das maiores federais do Brasil, para empreender no online. E o que eu buscava com isso era ser livre. Eu queria liberdade de tempo, liberdade geográfica, eu queria ser livre. E aí, conheci os arquétipos nesse processo, né? Eu estudo marketing, branding já há muito tempo.
E né, no meio desse caminho eu descobri os arquétipos de marca e entendi que o arquétipo que está mais presente na minha personalidade é o arquétipo do explorador, que é exatamente o arquétipo que preza pela liberdade. Então era uma coisa que eu queria trazer para as pessoas que estavam ali comigo, eu só não sabia como trazer essa comunicação de que é a liberdade que eu quero te ajudar a alcançar. E o arquétipo da exploradora, ele vem para isso, para me falar como eu me posiciono, para te mostrar que a liberdade é um valor de marca importantíssimo para mim. Então eu não apenas falo que a liberdade é importante, eu te mostro isso. Através de quê? De símbolos, de cheiros, de sons, de texturas, de palavras, através de tudo. O tempo inteiro eu tô te bombardeando com esses símbolos para traduzir essa informação para você. E você não percebe, porque você apenas sente. E esse é o poder dos arquétipos. Então não é que eu me tornei o estereótipo do arquétipo, muito pelo contrário. A minha marca se tornou um estereótipo meu, que a minha personalidade é aquilo de mais importante que eu consigo trazer aqui pro online. E os arquétipos vieram apenas para me ajudar a intensificar essas partes que fazem mais sentido de serem mostradas para que eu consiga transmitir a informação que eu quero transmitir para vocês. Então tá, mas depois disso tudo que eu te falei, você deve estar se perguntando se arquétipos realmente funcionam. E eu vou trazer aqui duas informações para você ver que sim, eles funcionam. A primeira é um dado, uma pesquisa, e a segunda é uma experiência própria minha. Então, o que uma pesquisa feita lá em Harvard disse, né? Que até 85% das nossas decisões de compra são tomadas de forma emocional. O que isso significa, Esté, pelo amor de Deus? Significa que você, ao comprar alguma coisa, você primeiro tomou aquela decisão de forma inconsciente. A sua emoção falou mais alto e só depois você resolveu justificar por que você precisa daquilo. Mas no fundo, não é que você precisa daquilo e a razão ela veio primeiro. Não, a sua decisão foi tomada muito antes, lá no seu subconsciente. E como os arquétipos, eles são uma ferramenta que fala diretamente com o seu inconsciente, eu acho que você já deve ter imaginado aí qual que é o poder disso, né? E a segunda coisa que eu quero trazer pra você é um fato que aconteceu comigo depois que eu comecei a usar arquétipos de marca. Então, como que era antes de eu usar arquétipos, né? Eu produzo conteúdo aqui pro YouTube desde 2016. Eu tive aí alguns outros canais, monetizei todos eles, tinha uma audiência grande, tirei dinheiro em vários deles, então consegui ganhar dinheiro com vários. Mas uma coisa que eu percebia muito é que eu ganhava inscrito, e em um vídeo ou outro, ao invés de eu ganhar inscrito, eu perdia muita audiência, as pessoas deixavam de me seguir. E na época, é claro, eu não entendia, porque eu não tinha esse brand bem trabalhado e eu não entendia ainda muito bem sobre posicionamento e comunicação aqui no digital. Depois que a bagagem veio, eu fui perceber o que estava acontecendo. Esses vídeos que eu perdi audiência eram os vídeos em que o meu tom de voz tinha mudado, em que eu passava para minha audiência outros valores que não eram aqueles que eu passava nos vídeos em que normalmente eu ganhava inscritos. Então acontecia uma desconexão da minha audiência comigo. E isso pode estar acontecendo com você, no YouTube, no Instagram, no 1 a 1 ali, no WhatsApp, quando você conversa com o cliente, às vezes ele viu que a sua marca é uma coisa no Instagram, mas que na hora de conversar com você no WhatsApp a comunicação tá diferente, você pode perder um cliente por causa disso, porque você não é consistente em todos os seus canais de comunicação. E como que eu vi que os arquétipos fizeram tanta diferença na minha marca? Depois que eu saí da faculdade, como eu falei com vocês, eu comecei então a produzir conteúdo aqui pro online. Eu ainda tava ali meio na dúvida sobre o que eu ia falar, mas eu resolvi falar sobre branding, porque é realmente o que eu amo. E aí, em questão de 2 meses, mais ou menos, aplicando arquétipos de marca, eu ainda não tinha um produto para venda, porque eu era medrosa, e às vezes a gente faz isso, né? Não faça isso, se você tem um conhecimento, venda ele na internet, você com certeza sabe muito mais que muita gente, mas na minha cabeça eu tinha que ter tudo perfeito e eu tinha um pouco de medo de vender algumas coisas. Mas mesmo sem ter um produto e mesmo sem ter oferecido nada, nunca ofereci nada para minha audiência nesse tempo, a quantidade absurda de mensagem que eu recebia de pessoas que tinham chegado no meu perfil e se encantado e queriam saber como fazer para conseguir um serviço meu, que queriam uma mentoria, queriam uma consultoria, era gigantesca para um perfil que não tinha 500 seguidores. Então, se você acha que não dá para vender, né? Pra caramba, com pouco seguidor, porque você não se enxerga como uma autoridade, você tá erradíssimo, dá pra vender e muito. A primeira vez que eu coloquei um produto meu no ar, eu não tinha nem 850 seguidores e eu fiz R$3.500 em 12 horas. Dá pra vender muito, você só precisa da ferramenta correta. Mas isso aí, né, de como vender com audiência pequena, enfim, isso é assunto para um outro vídeo
E se você quer mais vídeos como esse, te ensinando a construir uma marca única e inesquecível, porque é isso que eu faço aqui no online. Eu te ensino como você se posiciona aí para ter uma marca que nenhum concorrente seu vai conseguir copiar. Então me conta aqui embaixo, porque eu quero saber. Me fala sobre o que você quer me ouvir falar, que eu trago esse conteúdo para você com muito prazer, porque é isso aqui que eu adoro fazer, né? Eu vim para comunicação, não é à toa. Se você me assistiu até aqui, muitíssimo obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, se inscreve para não perder os próximos, tá? Tchau, tchau.